O aerador em pisciculturas, ele foi criado, na verdade, o objetivo principal do aerador em pisciculturas é que a gente consiga ter maior produtividade. Mas isso só é possível se você utiliza a estratégia correta com o uso do aerador. Meu nome é Soraya Dallagnol, para quem ainda não me são para te ajudar a ter melhores produtividades na produção de peixes e poder faturar até R$125 mil por hectare produzindo peixe, independente do tamanho da piscicultura que você tem, independente de onde essa sua piscicultura está, em que estado do país essa piscicultura tem, esse resultado é possível se você fizer estratégias de manejo que eu ensino para você. Então, fica ligadinho aqui que hoje a gente vai falar de um equipamento que pode ser um grande auxiliador no teu processo de melhora, de busca da produtividade, ou um ladrão, ou um grande obstáculo no seu processo de produção de peixes, que é o aerador, né? O aerador em pisciculturas, ele foi criado, na verdade, o objetivo principal do aerador em pisciculturas é que a gente consiga ter maior produtividade, que você consiga produzir maior quantidade de quilos de peixes por metro quadrado, né, por metro cúbico, quando você usa o aerador. Mas isso só é possível se você utiliza a estratégia correta com o uso do aerador. Porque se a gente pensar assim, ó, eu aumento a quantidade de quilos de peixe dentro do meu viveiro, logo eu vou ter maior lucratividade. E essa regra não é direta dessa maneira, ela não é proporcional dessa maneira como eu estou falando. Então, não obrigatoriamente, se você tem maior produtividade, você tem maior lucratividade. Você precisa encontrar o ponto de equilíbrio da quantidade de quilos que precisam ser produzidas para que o teu custo de produção com o uso do aerador proporcione uma lucratividade melhor, já que a partir do momento que você começa a utilizar um aerador dentro do seu viveiro, né, dentro do seu tanque lá de peixes, você passa a ter um custo de produção mais alto, né? Isso é óbvio. Por que você vai ter um custo de produção mais alto? Primeiro, porque você precisou ter a aquisição do equipamento, né? No mínimo, você vai pagar aí 1.800, 2.500, 3.200, dependendo da marca, da potência do aerador, é um custo de aquisição do equipamento. Em segundo lugar, você ainda tem o custo com a energia elétrica, né? Então, não seriam só o teu custo com alimentação, o teu custo com peixe, enfim, você tem o custo de energia elétrica ao longo de todo o ciclo de produção. E por que é que quando eu coloco o aerador dentro da piscicultura, eu preciso encontrar esse ponto de equilíbrio, de qual é a quantidade de quilos de peixes que justificam, né, que eu preciso produzir que justifique o aumento desse custo. Então, esse é o cálculo, né, que a gente precisa encontrar. E aí, na contrapartida, tem uma outra questão que precisa ser levada em consideração. O fato de algumas pisciculturas ou alguns piscicultores utilizarem o aerador não como o objetivo para o qual o aerador foi criado. Né? Então, já falei para vocês aqui, qual foi o objetivo para qual o aerador foi criado? Aumentar a produtividade. Mas muitas pisciculturas usam o aerador com o objetivo de emergência. Ou seja, eu tô com a minha piscicultura, tô com os peixes lá dentro do meu viveiro, e esses peixes estão, né, tô produzindo, e aí em um determinado momento do meu ciclo de produção, eu começo a ter problemas com concentrações de oxigênio, começo a ter problema do peixe não estar subindo para comer, começo a ter problemas mesmo ao longo do ciclo de produção e também, né, já tendo quedas de concentração de oxigênio. E a partir de então, eu passo a usar lá um aerador para disponibilizar maior concentração de oxigênio. E o que acontece? Quando o piscicultor usa o aerador com esse objetivo emergencial, ele corre grande risco de fazer com que a lucratividade dele despenque. Então,
Eu falei para vocês aqui de duas situações. A primeira é de quando o piscicultor compra, né, adquire um aerador pensando no aumento da produtividade, ou seja, dimensionou toda a piscicultura, sabe a capacidade de suporte do viveiro, já sabe a quantidade de peixe que vai colocar dentro do viveiro, e a partir daí coloca um aerador e usa o aerador ao longo do ciclo de produção, pensando em produzir mais quilos de peixe. Ou seja, produzia antes 10 toneladas, vai produzir agora 12 toneladas, por exemplo, com o uso do aerador. A outra questão é quando eu tenho um piscicultor que usa o aerador de maneira emergencial. Vou descrever aqui duas situações para vocês de uso de aerador de maneira emergencial. Estou com um alevino dentro do viveiro e os meus alevinos, eles já engordei, né? Eles já chegaram a um determinado tamanho lá, então eles estão na fase de juvenil, né? Não são mais pequenininhos, eles já estão na fase de juvenil, então peixe de 200, 250 gramas, e os peixes com 200, 250 gramas que eu preciso levar até o final do ciclo, ou seja, engordar ele dentro desse mesmo viveiro, começo a ter problemas de queda de concentração de oxigênio dentro do viveiro. Começa, né, baixar demais a concentração de oxigênio dentro do viveiro, e aí o que eu faço? Eu tenho um aerador lá lá na minha piscicultura, uso o aerador para conseguir disponibilizar maior concentração de oxigênio. E beleza, né? É para isso que o aerador serve. O grande problema aqui é, se você não tem um outro viveiro, se você não tem um outro tanque, se você ainda não está pensando em despescar esse peixe ainda não chegou no peso de abate, você corre sérios riscos de ter problema de produção, não conseguir chegar o peixe até o peso do abate e ter, inclusive, mortalidade de peixes, mesmo com o uso do aerador. Porque o que acontece? O aerador, ele serve para aumentar a concentração de oxigênio. Mas mesmo o aerador, mesmo com o uso do aerador, ele tem uma capacidade de produção, né? Se a quantidade de peixes que você tem ali dentro do seu tanque é muito maior do que a capacidade de produção de oxigênio que o corpo d'água e o aerador juntos têm de dar o oxigênio disponível para aqueles animais que estão ali dentro, você não vai conseguir fazer com que os peixes engordem. Isso vai fazer com que você só perca dinheiro por conta de custo de produção. Então, você está tendo, além do peixe estar comendo ração, o custo com energia elétrica, o custo do peixe estar consumindo ração e não estar convertendo, porque as concentrações de oxigênio não estão suficientes. E às vezes você está com o aerador ligado ao longo do dia e durante o dia ele vai conseguir manter as concentrações de oxigênio com o aerador ligado, mas talvez isso não seja suficiente no período noturno. Então, isso é muito crítico. Você usar o aerador pensando que está conseguindo encontrar uma solução, né, disponibilizando ali a concentração de oxigênio, mas, na verdade, você está afundando cada vez mais a lucratividade da sua piscicultura. Então, qual que é o jeito errado que as pessoas fazem do uso do aerador? É achar que só eu ligar um aerador dentro do viveiro vai fazer com que eu tenha quantidade de oxigênio dissolvido disponível, independente da quantidade de peixe que eu tenho dentro do viveiro. E isso não é verdade, tá? Isso não acontece. Eu preciso dimensionar o tamanho, né? A quantidade de peixes para dentro do viveiro, para o tamanho do aerador que você vai colocar. Nem sempre o aerador, quando ele é colocado dentro do viveiro, ele é suficiente para atender a quantidade de peixes que tem ali dentro. Às vezes consegue atender a concentração, né, necessária de oxigênio para o dia, mas às vezes não suporta a quantidade de oxigênio que é necessária ao longo da noite, porque a conta é outra, né? A quantidade de oxigênio necessária ao longo do dia e ao longo da noite é diferente, tá? E a outra condição é de o piscicultor entender tudo isso, saber, conhecer qual é o máximo da capacidade de produção de peixes do viveiro dele e, a partir disso, usar o aerador em momentos específicos.
que para mim, se a gente pensar assim, em custo, em viabilidade, né? Talvez essa seria aí a melhor viabilidade. É claro que a gente precisa encontrar lá o ponto de equilíbrio de ver o uso do aerador ao longo de todo o ciclo de produção. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um viveiro e eu sei a capacidade de suporte dele, né? Então, eu tenho um viveiro que suporta produzir 10 toneladas, sem uso de aerador, com o volume de água que eu tenho lá disponível, sem uso de aerador nem nada, só o peixe e a água lá dentro. E aí, eu penso assim, beleza, então eu vou fazer, ao invés de 10 toneladas, eu vou fazer 11 toneladas, por exemplo, ou 10 toneladas e meia. E aí eu não uso o aerador ao longo de todo o meu ciclo de produção, mas quando vai chegando lá no finalzinho do ciclo de produção, e isso acontece mesmo que eu não use o aerador, a concentração de oxigênio vai diminuindo, porque eu já estou chegando no limite do meu viveiro. Então, eu tenho lá a quantidade de peixes, e aqueles peixes, eles consomem uma quantidade X de oxigênio. Aquela matéria orgânica que está acumulada no fundo do viveiro, está entrando em decomposição e consumindo uma parte, uma fração de oxigênio. E vai chegando na fase final do ciclo de produção, que isso vai ficando cada vez pior. Por mais eficiente que eu seja em manter qualidade de água, em manter fundo de viveiro, enfim, por mais eficiente que eu seja. Mas isso é normal, porque a gente está querendo justamente usar o máximo da capacidade daquele viveiro. A partir disso, o que eu faço? Eu encontro, através de análises de qualidade de água, de monitoramento de concentração de oxigênio ao longo do dia, ao longo da noite, dentro daquele meu tanque de peixes lá, e aí identifico, tá faltando oxigênio, lá 3 da manhã tá começando a baixar a concentração de oxigênio abaixo de 2,5 miligramas por litro, por exemplo. E aí, só a partir das 2 da manhã, eu ligo o aerador. Deixo o aerador ligado a partir das 2 da manhã, deixo ele ligado até a hora que o sol começa a nascer e desligo o aerador. Esse é o uso inteligente do aerador em viveiros onde você não tem, né? Ainda não encontrou o ponto de equilíbrio da quantidade de quilos de peixe que você pode produzir, que justifique você ficar com o aerador ligado ao longo de toda a safra, durante todo o dia, durante, né, todo o período. E olha só, eu tenho um exemplo claríssimo de uma situação que aconteceu. Tem um cliente nosso que tem uma piscicultura aqui em Sorriso. Aqui é bem comum, tem vários projetos de piscicultura que foram implantados utilizando um modelo de um técnico, né, que atua bem forte aqui na região, que ele recomenda produção de peixes em barragens, em grandes reservatórios, então, em represa aí de 7, 8, 10, 12, 15 hectares de lâmina d'água. Então, você coloca lá a quantidade de peixes, pensando no máximo da capacidade de suporte, e aí ele dimensiona, coloca lá vários aeradores dentro dessa represa, não é um viveiro, é dentro dessa represa aí de 10 hectares, o bem comum é 10 hectares. Coloca lá 15 aeradores, 18 aeradores. Esse caso específico dessa piscicultura, ele tinha 14 aeradores dentro de uma represa de 8 hectares. Fica a uns 90 quilômetros daqui de onde eu moro. E aí, ele ficava com o aerador dele ligado durante o dia, mesmo com os peixes numa fase de recria, né? Os peixes numa fase de juvenis. Então, deixava durante o dia ligado esses aeradores e a noite toda. Só que ele não entendia que... E aí, a primeira safra que esse piscicultor teve, a conta não fechou no vermelho, né? Fechou no vermelho. E por que fechou no vermelho? Porque a conta de energia elétrica dele era muito alta. Era muito alta. Ele passava o dia inteiro com os aeradores ligados. E aí, num determinado momento, na época eu trabalhava em parceria com o Fabinho, que é meu ex-chefe, a gente tinha ali uma sociedade, né, uma parceria de consultoria, e na época a gente fez esse diagnóstico dessa propriedade e mostrou para esse piscicultor, falou,
senhor está usando o aerador de maneira inadequada, está usando o aerador em momentos em que não são necessário o uso do aerador. Por quê? Porque o aerador, ele só precisa ser utilizado, ó, não é só pode, não é só pode, ele só precisa, é diferente. Porque você pode ligar o aerador a hora que você quiser. Só que cada segundo que o aerador fica ligado, é dinheiro seu que está sendo gasto. Porque é cada quilowatts-hora ali de energia elétrica que está sendo consumido. Então, cada segundo de aerador ligado é dinheiro que está indo embora. É dinheiro que está indo, que está sendo consumido. Então, se você liga o aerador, quando a concentração de oxigênio de dentro do viveiro, da barragem, da represa, do reservatório de água que você tem, com concentrações de oxigênio acima de 2,5 miligramas por litro, com concentrações de oxigênio acima de 3 miligramas por litro, você está jogando dinheiro no ralo. Está jogando dinheiro no ralo. É a mesma coisa que pegar e ir ali na calçada da sua casa e fazer aviãozinho de dinheiro, jogar. Porque não é eficiente, é ineficiente. É ineficiente. Então, o que a gente precisa fazer? Saber a hora em que a concentração do oxigênio vai ter queda, ou que eu tenho menor concentração de oxigênio, e programar o acionamento do aerador. Isso já é super possível, é bem barato fazer isso, não tem, é bem barato mesmo, é super simples de fazer esse acionamento automático, ou então, na pior das hipóteses, você ir lá e fazer esse acionamento do aerador manualmente que seja. Mas para isso você precisa identificar qual é o horário em que você está tendo queda de oxigênio. E como é que você sabe disso? Só fazendo a mensuração, é só medindo. Você tem que ir lá dentro do viveiro e mede. 8 horas da manhã, o oxigênio está 4 miligramas por litro. Precisa ligar aerador? Não. Meio-dia, o oxigênio está 7 miligramas por litro. Precisa ligar aerador? Não. 3 da tarde, oxigênio está 9 miligramas por litro. Precisa ligar aerador? Não. 6 da tarde, concentração de oxigênio está 7 miligramas por litro. Precisa ligar aerador? Não. 8 da noite, concentração de oxigênio está 5 miligramas por litro. Precisa ligar aerador? Baixou a concentração de oxigênio. Antes estava 7, antes estava 9, agora está 5. Precisa ligar aerador? Não, porque ainda assim está numa concentração dentro do nível adequado, dentro do ideal, mesmo que eu tenha tido queda de concentração de oxigênio. Mas quando eu percebo que essa queda está sendo exponencial e em algum momento da madrugada, 2, 3 horas da manhã ou 4 horas da manhã que seja, eu vou ter ali um período de 30 minutos ou de 1 hora que seja, de concentração de oxigênio abaixo de 3, abaixo de 2,5, abaixo de 2 miligramas por litro, esse é o momento para eu fazer o acionamento do aerador. Porque se eu deixo o aerador desligado, se eu tenho aerador, deixo o aerador desligado e o peixe ficou 30, 40, 50 minutos, 1 hora, numa concentração de oxigênio abaixo de 2 miligramas por litro, esse peixe ele vai passar por pico de estresse. E a partir do momento que o peixe passa por pico de estresse, ele não vai converter o alimento quando ele for se alimentar. Então, imagine aqui, 4 da manhã eu comecei, 4 da manhã a concentração de oxigênio ficou abaixo de 2 miligramas por litro. Mas o sol está aparecendo às 5. Então, ficou 1 hora, né, aproximadamente 1 hora, o tempo em que o peixe ficou com concentração de oxigênio abaixo de 2 miligramas por litro. Significa que 5 horas da manhã o sol vai nascer, aí beleza, vai começar a voltar essa concentração de oxigênio, vai começar a estabilizar de novo, aumenta. Só que se você alimenta o teu peixe às 7 ou às 8 horas da manhã, o nível de estresse do peixe ainda não foi estabilizado. E aí você vai fornecer ração e o peixe, imagine você, olha esse exemplo, imagine você
acabou de correr, de levar uma carreira de um pitbull no meio da rua e teve que correr muito para fugir desse pitbull. Teve que correr muito para fugir desse pitbull. O que acontece com o seu metabolismo, com o seu organismo? Fisiologicamente, todo o oxigênio do seu organismo vai migrar para suas pernas e para a tua respiração, para que você seja mais eficiente, consiga correr muito, e para que a tua respiração seja eficiente. Quando você despistou o pitbull, você sentou. Se alguém colocar um prato de feijoada na sua frente, você vai comer esse prato de feijoada? Muito provavelmente não. E se você comer, você vai passar mal. Vai passar mal. Por quê? Porque o seu organismo ainda está tentando se restabelecer da energia, do oxigênio que foi todo migrado para o teu cérebro pensando em fuga, para as tuas pernas pensando em fuga e para a tua respiração que precisou ser mais eficiente. Você precisou respirar com mais força. Por isso, você não vai comer, ou se você comer, talvez você, né, tenha dificuldade de digestão, vai ficar lá meio, né, entupido, enfim, meio, né, constipado, assim. Com o peixe é a mesma coisa. Imagine o peixe ter passado por deficiência de oxigênio. Ele passou ali por um período de asfixia. Ele ficou durante 60 minutos precisando economizar o uso de oxigênio, porque a concentração de oxigênio de dentro do viveiro estava pouca. Então, o que ele precisou? Ele precisou, opa, se eu respirar muito aqui, eu vou morrer, vai faltar oxigênio para mim, então eu vou economizar. O peixe começa a economizar, e a partir do momento que ele começa a economizar, né, o metabolismo dele fica mais lento. Quando ele vê a ração, ou ele não vai comer, porque ainda ele está tentando se restabelecer, o oxigênio dele está tentando voltar, né? Ele ainda está nesse modo economia e poupador de energia. Ou se ele comer, ele não vai ter oxigênio sendo dispendido para fazer a digestão. É fisiológico isso. É fisiológico isso. Então, se você deixa o peixe exposto a um período de baixa concentração, o peixe ele não vai aproveitar com eficiência a ração. E por que eu estou contando essa historinha toda para vocês? Porque se eu tenho um aerador e uso o aerador em momento que eu tenho alta concentração de oxigênio, o que eu estou fazendo? Jogando aviãozinho de dinheiro na rua, né? Então, estou usando o aerador, estou aumentando o custo de produção desnecessariamente. Segundo, se eu não uso o aerador, tendo um aerador, se eu não uso um aerador nos momentos em que eu tenho lá uma menor concentração de oxigênio, 30 minutos que seja, 60 minutos que seja, 2 horas que seja, no período da madrugada, eu vou fazer com que o peixe seja ineficiente em converter a ração, ineficiente em aproveitar a ração, ou seja, ele vai comer a ração, e a ração não vai virar músculo, não vai virar filé, não vai virar posta, que não é o que a gente quer. Então, quando você não usa o aerador, pensando, né, no momento ideal, no momento correto de ser utilizado, você está deixando com que o peixe, fazendo com que o peixe não aproveite a ração da melhor maneira possível. E como é que a gente faz para encontrar qual é o momento ideal, o momento correto de ligar esse aerador? Monitora. Vai lá com o kit, vai lá com o equipamento e afere. Qual a concentração de oxigênio? Ah, eu estou vendo que o oxigênio aqui do meu viveiro, do meu tanque, da minha represa, está ficando acima de 2 miligramas por litro, tanto de dia quanto à noite, independente do horário. Tá maravilhoso, não precisa ligar aerador. Ah, eu tô vendo que agora que o meu peixe cresceu um pouquinho, em alguns momentos da madrugada, ele tá ficando com a concentração de oxigênio um pouquinho mais baixa. E esse um pouquinho mais baixa é abaixo de 2 miligramas por litro, liga o aerador. Se não for, não liga, porque aí não vai ser tão eficiente. O que é importante ligar, né, se estiver abaixo de 2, por exemplo, você vai alimentar o peixe.
Então, eu vou dar um exemplo aqui, claro. 7 da manhã, você vai alimentar o peixe, 7 da manhã. Se às 7 da manhã a concentração de oxigênio estiver 2,5, e você percebe que é um dia que está nublado, que vai ficar meio, né, nublado, que o sol está demorando a aparecer, você liga o aerador e quando a concentração de oxigênio ficar mais alta um pouquinho, né, começar a voltar ali para 2,5, você alimenta os peixes e você percebe que o sol está começando a aparecer, aí você já pode desligar o aerador, porque isso já vai ajudar com que tenha maior concentração de oxigênio dentro do viveiro. Caso contrário, se não for alimentar o peixe, logo na sequência, então aferiu, e a concentração de oxigênio tá 2 miligramas por litro, e você não vai alimentar o peixe, tá tudo bem, né? Percebe que não vai decair a concentração de oxigênio ao longo do dia ou da madrugada, tá tudo bem. Agora, se for alimentar o peixe, liga o aerador, deixa a concentração de oxigênio ficar acima de 2,5 miligramas por litro, e aí alimenta. Nunca, gente, isso é regra, nunca alimente os seus peixes se você tiver com a concentração de oxigênio dentro do viveiro abaixo de 2,5 miligramas por litro. Nunca faça isso, porque a conversão da ração não vai ser boa, o aproveitamento da ração não vai ser bom. Então, o que você faz? Sempre antes, quando você está vendo que o viveiro já está atingindo, que a biomassa, né, a quantidade de quilos, já está atingindo o máximo do volume ali do viveiro, do teu tanque, antes de alimentar, mede o oxigênio. Mediu o oxigênio, tá acima de 2,5? Beleza, alimenta. Não tá acima de 2,5, ou você liga o aerador para voltar a concentração de oxigênio, para aumentar a concentração de oxigênio, ou não alimenta o peixe. É importante isso, porque isso faz parte de estratégia de alimentação. Se a concentração de oxigênio estiver baixa, e esse baixo é abaixo de 2,5, né? A minha recomendação de Soraya como técnica, tá? Existem outros técnicos que recomendam abaixo de 3, outros que recomendam abaixo de 2,5. Eu recomendo abaixo de 2,5, tá? Se a concentração de oxigênio estiver abaixo de 2,5 miligramas por litro, se você não tem como fazer aumentar a concentração de oxigênio, você não alimenta o peixe. Simples assim. Simples assim. Não alimenta o peixe. É melhor você deixar de alimentar, porque se alimentar, a conversão não vai ser boa, né? Então, é o come caga, né? Eu gosto de falar, é come caga, tá? Do que alimentar e ter perda na sua conversão alimentar, ter perda de desempenho. Isso não é legal. E toda vez que o peixe piora na conversão alimentar, você tem uma quantidade de nutrientes maior sendo lançada dentro do teu viveiro, o que leva todo aquele processo em cascata, né? Reação em cadeia. Matéria orgânica, decomposição, produção de amônia, produção de nitrito, produção de nitrato, roubo de oxigênio, liberação de gás carbônico, enfim, que não é o que a gente quer, vai na contramão daquilo que a gente quer. Então, o aerador, ele é um ladrão de lucro em piscicultura? Sim, se você não souber utilizar de maneira estratégica. Tudo tem estratégia para ser utilizado dentro da piscicultura. Seja o manejo de alimentação, ou seja, o fornecimento da ração, seja o acionamento do aerador. Se você aciona o aerador no momento correto, no momento que vai realmente fazer diferença no aumento da produtividade, no aumento do ganho de peso dos seus animais, isso sim é usar o aerador a teu favor. É usar o aerador como teu aliado. E nesse caso, ele não vai ser só um aumento do custo de produção, não, ele vai ser um otimizador
do teu sistema de produção. E isso é fantástico. Isso é fantástico. É para isso que a gente busca os resultados dentro da piscicultura, para que você saiba utilizar de maneira estratégica tudo aquilo que pode ser utilizado para melhoria da produtividade, para melhoria do ganho de peso, para melhoria para redução do ciclo de produção, né? Às vezes o uso do aerador, ele não necessariamente vai aumentar a tua produtividade, mas ele pode ajudar você a reduzir o tempo, o ciclo de produção. Isso é fantástico, tá? Só que aí você precisa saber usar o equipamento, né, da maneira correta. E como é que você faz para usar da maneira correta? Vai lá e mede. Pega o equipamento, mede. Quanto é que está o oxigênio agora? Ah, tá baixo. Tá abaixo de 2,5, como a Soraya falou. Então, o que você faz? Liga o aerador. Opa, tá abaixo de 2,5, mas o sol está nascendo. Precisa ligar o aerador? Se você sabe a função e o papel da fotossíntese dentro do processo de produção de peixes, você sabe que não precisa ligar o aerador, né, se o sol estiver aparecendo, tá? Então, tudo é uso inteligente, é uso estratégico dos equipamentos. Tá joia? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem uma pergunta que me mandaram hoje à tarde. O André, melhor professora. Oi, André, tudo bom? O André estava aqui estudando para comprar um aerador novo. Roger, tudo bem, Roger? Ó, tô com saudade dos meus pupilos aqui, os meus primeiros. Vou falar para vocês aqui, ó. Ó que a pergunta que veio hoje. Aí, a pergunta que veio aqui hoje nos stories, né? Eu abri a caixinha antes para que vocês interagissem. Me perguntaram aqui, ó, o gasto de energia com o uso do aerador é muito alto? Aí que tá, depende, né? A gente, lá dentro da nossa turma, a gente tem a professora Adriana, que faz parte do nossa turma aqui do Aqua Sucesso, que ajuda a gente a entender qual é o ponto de equilíbrio do uso, da quantidade de quilos de peixes que eu preciso produzir que justifiquem aquele gasto de energia. E a conta que a gente tem que fazer não é essa. Ah, o custo de energia, o gasto com energia é muito alto. Não é essa a conta. A conta é quanto eu vou gastar de energia, mas quanto esse gasto de energia vai me dar a mais de produtividade ou melhor, de lucratividade. Porque às vezes você vai ter, por exemplo, vou chutar números aleatórios aqui, tá? Por exemplo, você tem uma produtividade, um custo de produção 20% maior com o uso de um aerador, tá? Digamos que você tem um custo de produção 20% mais alto quando você implanta um aerador dentro da sua piscicultura. Mas esse custo de 20% a mais te dá uma lucratividade de 50% mais alta. Isso já justificou o teu investimento. Então, o que a gente precisa... E essa é uma conta que não é feita assim, aleatoriamente, igual eu estou fazendo aqui. Eu só estou colocando números para vocês, porque eu acho que o número ele exemplifica melhor, né? Fica mais fácil de ser explicado. Mas essa é uma conta que precisa ser levada em consideração. Tamanho da piscicultura, o tamanho do viveiro, a quantidade de quilos de peixe que é produzido sem o uso do aerador, a quantidade de quilos de peixe que vão ser produzidas a partir do uso do aerador, o quanto vai ser usado de gasto, o quanto vai ser usado de energia, o quanto, né, em dinheiro essa energia vai significar em percentual dentro do teu custo de produção. Todas essas contas precisam ser levadas em consideração antes de fazer a decisão. Então, não é assim, encontrei um aerador barato. Nem sempre essa conta fecha. Nem sempre essa conta... Não é que nem sempre essa conta fecha. Nem sempre vale a pena o investimento. Às vezes, a implantação do aerador não vale a pena no aumento da lucratividade, no quanto de percentual vai ter de lucratividade. O Cássio está falando aqui, o pessoal, boa noite, José Fábio. Carlos, oi Carlos, fiz um tanque novo e a água parece que está enferrujada. O que será que está acontecendo? Não coloquei peixe ainda.
Carlos, podem ser duas coisas, tá? Se for uma água enferrujada, mas depois a gente conversa lá na comunidade, detalhe melhor isso. Mas pode ser excesso de ferro, tá? Excesso de ferro, e aí ter a presença de algumas algas que tem essa quantidade de ferro aí mais alta, e se for isso, tá tudo bem, não tem muitos problemas graves, mas pode ser um parasito bem específico, e aí a gente fala melhor lá na comunidade, tá ok? Ayrton, boa noite, professora, muito esclarecedora. Eu tinha muita dúvida no uso dos aeradores. Né, Ayrton? Então, é isso. É você, não é ligar o aerador o tempo todo. Pega o oxímetro, vai lá. O oxigênio está abaixo de 2 miligramas por litro, de 2,5, liga o aerador. Não está abaixo de 2,5, não liga, porque isso só vai fazer o teu custo de produção ficar cada vez mais alto e não vai melhorar em grande coisa lá no teu negócio, tá? É claro que existe a maneira da gente dimensionar, são duas coisas diferentes aqui, tá? Dimensionar o uso do aerador para aumento da produtividade. Mesmo quando eu faço o dimensionamento do uso do aerador para aumento da produtividade, não é durante todo o ciclo de produção que eu uso o aerador, tá? Mesmo assim, a gente usa o aerador só quando as concentrações de oxigênio começam a baixar, que geralmente é mais para o final do ciclo. O que também pode ser usado é quando eu tenho vários viveiros, né? Vários tanques. Então, eu produzo berçário, uso o aerador do berçário, produzo muito peixe no berçário e ligo o aerador num intervalo de tempo maior, né? Uma recria, numa recria, numa fase de engorda, é a mesma coisa, sempre averiguando qual é a concentração de oxigênio no momento, antes do acionamento. O Felipe está perguntando aqui, obrigada, Tati. Soraya, boa noite. A respeito da disposição de oxigênio, trabalho com tanque escavado em aeração, a questão do horário de arraçoamento, quais os mais indicados? Felipe, o horário de arraçoamento, você depende da fase de produção, né? Então, assim, se for alevino, geralmente a gente alimenta de 3 até 5 vezes por dia. Se for juvenil, 3 vezes por dia. E se for na fase de engorda, você pode fazer de 2 a 3 vezes por dia, tá? Então, isso é uma estratégia que vai ser utilizada, varia por conta de temperatura, varia por conta de biomassa que você tem dentro do viveiro, tá? Mas se for engorda, vou considerar que você está me perguntando aqui, fase de engorda, de 2 a 3 vezes por dia, tá? O que é importante, né? Como eu citei aqui enquanto eu estava falando sobre o uso do aerador. É importante que você verifique se a concentração de oxigênio está acima de 2,5 miligrama por litro, tá? Se estiver acima disso, beleza, alimenta. Independente se de manhã, à tarde ou à noite, essa é uma estratégia de alimentação que você vai definir aí dentro da sua piscicultura, de acordo com a condição que você tiver. Agora, nunca, em hipótese nenhuma, alimente os peixes se a concentração de oxigênio estiver abaixo de 2,5, tá? Se estiver abaixo de 2,5, é melhor você não alimentar os peixes do que alimentar, porque isso pode trazer prejuízo para a sua produção, tá? Tem uma água em bom estado num açude com mina, tudo dentro dos parâmetros de análise. Quantas tilápias pode se produzir por metro cúbico? Eduardo, essa é uma pergunta tão frequente, mas tão frequente, não dá para a gente dizer, não dá para eu te dizer aqui quantas tilápias por metro cúbico. Depende de vários fatores, tá? Depende de tamanho do viveiro, renovação de água, volume de renovação de água, de vários fatores. Então, eu não dá, né? Você precisa identificar qual a capacidade de suporte do seu viveiro. Ela é uma resposta não exata, não existe essa receita, tá? Gostaria de uma sugestão num viveiro de 4 hectares sem renovação, com previsão de produção de 80 toneladas. Quantos aeradores devo usar? Ayrton, a gente responde essa lá na comunidade, tá ok? Que essa é uma pergunta bem técnica e aí eu preciso dar uma aulinha específica sobre ela. Combinado? Vou responder ela para você lá na comunidade.
Quem mais aqui? Onde consigo oxímetro com custo baixo, com boa precisão? Se for equipamento, tá? Existem várias empresas brasileiras, inclusive, então tem Alpha Kit, tem Aquasupre, que são empresas idôneas aí, com né, kits de precisão. E existem também os kits colorimétricos, tá? Que funcionam bem. Pisciculturas pequenas, né? Se você tem só um viveiro, o custo-benefício pode comprar kit de colorimétrico mesmo, que o resultado é fidedigno, tá? Você pode confiar no resultado e é um custo de investimento bem baixinho aqui, tá? O André, aerador é tipo aquela ideia, melhor ter e não precisar do que precisar e não ter disponível, né? É o seguro, né, André? É o seguro que morre de velho. É melhor pagar e não precisar usar, com certeza. É claro que existe, né, o dimensionamento do uso do aerador para o aumento da produtividade, né? E não como uso para emergencial, né? Que é aqui o exemplo que o André está dando, tá? Então, existem as duas maneiras, e sim, a gente pode usar o aerador como aumento, pensando em aumento de produtividade, e tá tudo bem. Funciona maravilhosamente bem, inclusive, né? Mas pensando emergencialmente, é melhor ter e não usar, realmente. Automatizar o sistema junto ao aerador seria parte dessa solução quanto à economia de custos? Com certeza, tá, Marcos? Com certeza. É claro que essa automatização, ela precisa ser pensada junto com com os resultados de qualidade de água que você for de concentração de oxigênio que você vai aferindo ao longo do ciclo de produção. Então, por exemplo, no início do ciclo de produção, talvez você não precise ligar o aerador. Na metade do ciclo de produção, talvez você precise ligar o aerador 3 horas ao longo da noite. E no final do ciclo de produção, talvez você precise ligar 12 horas por dia, né? E aí, essa decisão vai ser feita baseado nos resultados que você tem de oxigênio, de concentração de oxigênio que você foi medindo lá no teu viveiro, tá? Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Existem alguns equipamentos, algumas empresas já estão produzindo, tá? Que no aerador, eles têm uma sonda no aerador que eu nunca vi funcionando, tá, gente? Eu conheço, mas eu nunca vi funcionando. Dos meus clientes, ninguém tem ainda. Porque aqui no estado de Mato Grosso, diferente do que acontece lá na produção de tilápias, né? Aqui a gente tem ainda muito volume d'água, então não se produz com densidades tão altas, né? Do que lá no sul do país, no sudeste do país. Mas eu conheço, nunca vi funcionar e sei que funciona, tá? Que é o quê? Tem um aerador. No aerador tem sondas de oxímetro, então tem ali, está medindo a concentração de oxigênio a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, você pode programar esse intervalo de aferição aí da concentração de oxigênio. E quando o oxigênio tiver abaixo de 2 miligramas por litro, ele aciona um botão lá e o botão fala, opa, é hora de acionar o aerador, e aí ele faz esse processo automatizado, tá? Já existem empresas nacionais que fazem essa automatização, e isso é o suprassumo da tecnologia do uso de aerador, né? Então, essa é a maneira que, tipo, você pode fazer isso manual, é só, sei lá, e medir a sonda. Mas se você tem grana para investir, viu que vale a pena, o aumento da produtividade vai justificar o aumento desse investimento aí, implanta o negócio, né? E aí você não tem uma mão de obra a menos e tá tudo bem, tá? Então aí você programa lá, eu quero que o aerador ligue toda vez que o oxigênio estiver abaixo de 3. Ou quero que o aerador ligue toda vez que o oxigênio estiver abaixo de 2. Aí você que decide, né? Esse é o poder, a tomada de decisão do piscicultor, do técnico que está acompanhando. Mas já existe tecnologia para isso, é fantástico, né? Silvaneide perguntando aqui, quando a água está esverdeada, o que tem que ser usado? Silvaneide,
Lá na nossa aula no módulo de qualidade de água, eu falo bastante sobre isso. Eu vou explicar para você rapidamente aqui, mas eu vou depois te chamar lá na nossa comunidade para falar, tá? Quando a água está com excesso né, tá muito verde, é porque a gente tem uma quantidade de matéria orgânica que foi se acumulando. Então, tem um excesso de matéria orgânica, e esse excesso de matéria orgânica produz, né, maior quantidade de algas. Então, quando a água está muito verde, é porque tem muita alga dentro do viveiro. Se eu tenho muita alga dentro do viveiro, no período do dia tá tudo bem, eu quase não vou ter problema. O problema é que à noite, essas algas, elas consomem oxigênio, tá? Então, ter água muito verde, né? Verde muito, muito proeminente, assim, com pouca transparência, né? Você olha o disco de sete lá, tem pouca transparência nessa água, porque tem muita matéria orgânica acumulada no fundo do viveiro e muitas algas. Isso pode prejudicar ou atrapalhar a concentração de oxigênio. Então, começar a ter queda de concentração de oxigênio ao longo do ciclo de produção. E aí existem maneiras de melhorar isso. É fazendo a remoção dessa matéria orgânica, através de renovação de água, mas essa renovação de água precisa ser do fundo ou do uso de probióticos, tá? Se for ao longo do ciclo de produção. Se você tá no final, tá despescando o peixe, secar o viveiro, deixar com cal virgem, deixar exposto ao sol, já vai mineralizar essa matéria orgânica que está no fundo do viveiro, tá? Silvaneide, mas aí vamos conversar lá na comunidade e eu vou explicar isso tintim por tintim para você não ficar com nenhuma dúvida, e vamos traçar uma estratégia para melhorar esse seu problema aí de água muito verde. Combinado? Joia? Gente, adorei estar com vocês aqui hoje. Como sempre, né? Eu gosto muito de vir aqui falar sobre peixe, para mim é sempre um grande prazer. Excepcionalmente hoje, nós falamos aqui na segunda-feira, eu nunca trago essa live na segunda. Tomara que o Felipe tenha assistido, ele mandou uma mensagem. Felipe, manda uma mensagem para mim aqui, se ficou claro para você a resposta aqui do Facebook, tá? A gente não faz, né, geralmente lives na segunda-feira, é sempre às terças, mas como eu falei, amanhã eu vou estar fora. Amanhã eu vou estar fora para atender um cliente, então eu vou estar em viagem, provavelmente eu não consiga chegar no horário marcado, e a gente preferiu antecipar essa live do que deixar vocês à espera desse tema, que é tão importante, né? Giliane, Soraya, tô curioso e querendo participar dessa comunidade. Em que rede social? Gil, fica ligado que quinta-feira eu vou dar esse recadinho aí para vocês aí dessa rede social aí oculta, né? Que tem algumas pessoas que não estão participando. Quinta-feira eu vou soltar uma notícia para vocês de última hora, então quem quiser saber mais sobre essa comunidade aí que eu estou falando para alguns alunos que estão aqui perguntando e participando, acompanhem na quinta-feira, às 19 horas, no horário de Brasília. Eu vou falar para vocês sobre um outro tema, deixa eu já pegar aqui o tema da live. Se o tamanho do viveiro importa, tá? A live de quinta-feira, eu vou falar para vocês, tamanho do viveiro, o tamanho do tanque importa? Eu vou falar para vocês sobre esse tema na quinta-feira, e aí já dou um spoilerzinho aí dessa comunidade que o Gil e o Marquinhos aqui estão me perguntando, que já tem alguns alunos que participam, já vou dar um spoiler para vocês na quinta-feira. Combinado? Gente, ótima semana, que a semana de vocês seja muito produtiva, que vocês aprendam muito e que vocês continuem apaixonados aí e se transformem em pessoas de muito aqua sucesso. Até quinta. Tchau, tchau.